Vamos lá. Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço por mais um dia que o Senhor nos dá, por esse dia que o Senhor fez, onde as tuas misericórdias elas se renovam sobre a nossa vida nesta manhã, e nós te agradecemos e pedimos ao Senhor que fale ao nosso coração, que a tua graça flua nesta live, que pessoas sejam tocadas e alcançadas pelo poder da tua palavra. Eu oro te agradecendo e sabendo que o Senhor vai fazer infinitamente mais daquilo que nós estamos pedindo e pensando, Senhor. Assim será, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus amigos. Então vamos lá. Romanos 15, 7. Romanos 15, 7. Vamos lá. O apóstolo Paulo, ele diz assim, Romanos 15, 7. Portanto, aceitem uns aos outros, como também Cristo nos aceitou para a glória de Deus. Portanto, aceitem uns aos outros, como também Cristo nos aceitou para a glória de Deus. Esse é o texto base daquilo que nós vamos tratar nesta manhã. Deixa eu perguntar para você. Você tem amigos? Tem amigos? Gente que você caminha junto, que você abre coração, que você construiu uma amizade. Você tem amigos? Deixa eu te perguntar aqui outra coisa importante. Você se considera uma pessoa fácil de se relacionar? Como você é para se relacionar? Você se considera fácil para se relacionar? Diga sim ou não para mim. Eu quero saber aqui, vamos lá. Você é uma pessoa fácil para se relacionar? Você se considera assim? O que as pessoas dizem de você? Porque a gente às vezes diz que nós somos fáceis para nos relacionarmos, mas as pessoas não dizem isso, né? Tem gente assim. Seja honesto. Ó, tem gente dizendo sim, tem gente dizendo mais ou menos, tem gente dizendo não. Às vezes, sim, às vezes, depende, sim, não. Responda para mim. Quero saber se você é uma pessoa fácil ou difícil. Porque se você for difícil, eu já nem vou fazer amizade com você, hein? Brincadeira, mas vamos lá, vamos dizendo. Ó, dizem que eu sou autoritária. Ô, Ana, será? Eu não acho você assim, não. A Vânia é fácil para se relacionar, o Léo também sim, o Celso Marques sim. A Maria Alice preferiu rir e não disse nada. A Venina disse que é péssima para relacionamento. Enfim, olha gente, tem de tudo aqui. Tem sim, tem não, tem eu sou teimoso, sou mandona, sou grossa, não sei o que, tal, enfim. Vamos conversar sobre esse assunto, vamos conversar, vai ser bom. Ok, gente. Então eu vou repetir o texto aqui, o apóstolo Paulo disse lá em Romanos, lá no capítulo 15, versículo 7, ele disse: portanto, aceitem uns aos outros, como também Cristo nos aceitou, para a glória de Deus. Tem um poema que eu gosto muito de citar, eu não sei de quem é, disseram que era do Mário Quintana, mas depois eu fui conferir e não é. Se você procurar esse poema chamado Deficiências da Vida, você vai encontrar lá dizendo que é do Mário Quintana, mas não é. Eu também dei uma pesquisada e vi que realmente não é, e não sei quem é, mas diz o seguinte: deficiente, eu vou ler para vocês. Deficiente é aquele que não consegue modificar sua vida, aceitando as imposições de outras pessoas ou da sociedade em que vive, sem ter consciência de que é dono do seu destino. O louco é quem não procura ser feliz com o que possui. Cego é aquele que não vê o seu próximo morrer de frio, de fome, de miséria.
e só tem olhos para os seus míseros problemas e pequenas dores. Surdo é aquele que não tem tempo de ouvir um desabafo de um amigo ou o apelo de um irmão, pois está sempre apressado para o trabalho e quer garantir os seus tostões no fim do mês. Mudo é aquele que não consegue falar o que sente e se esconde por trás da máscara da hipocrisia. Paralítico é quem não consegue andar na direção daqueles que precisam de sua ajuda. Diabético é quem não consegue ser doce. Anão é quem não sabe deixar o amor crescer. E, finalmente, a pior das deficiências é ser miserável, pois miseráveis são todos que não conseguem falar com Deus. É interessante, gente. Interessante, meus amigos. Bom, a minha oração é que Deus, diante disso que nós acabamos de ler, a minha oração é que Deus possa nos ajudar nas nossas deficiências, nos fazendo pessoas melhores e mais humanas a cada dia, que possamos com determinação, gente, alcançar o próximo e verdadeiramente nos dedicarmos ao outro, né? Que possamos ser verdadeiros amigos em todos os momentos e que as nossas deficiências, como nós vimos aqui, as nossas deficiências não venham atrapalhar os nossos relacionamentos. Porque, como diz o poeta, a amizade é um amor que nunca morre. Meus amigos, é o seguinte: todas as vezes que nós olharmos para uma empresa bem-sucedida, uma família forte, uma igreja bem estruturada em todos os aspectos, nós encontraremos uma característica comum nesses grupos. Eles são formados de pessoas maduras. O contrário também é verdadeiro. Toda vez que nós olharmos para uma empresa mal sucedida, uma família fraca, uma igreja mal estruturada, nós encontraremos também uma característica comum nesses grupos. Eles são formados de pessoas fracas e imaturas. Isso é um princípio. Isso é um princípio, gente. Com certeza, tudo que eu estou falando aqui não é simples. Por que não é simples? Porque os relacionamentos não são simples. Os relacionamentos não são fáceis. Nós, seres humanos, nós somos difíceis. Não é verdade? Nós somos problemáticos, nós somos pecadores, nós somos complicados, nós temos rancores, nós somos ruins tantas vezes, somos maus, temos os nossos complexos, temos os nossos traumas, as nossas fobias. Nós somos esquisitos. O ser humano é esquisito. Olha, a gente é tão esquisito que é mais ou menos assim: quando alguém não nos abraça, logo nós dizemos que tem alguma coisa estranha. E se nos abraça, a gente diz que aquele abraço foi um abraço falso. Quando nós não somos beijados, nós falamos que deve ter algum problema, existe algum problema. E quando nós somos beijados, a gente diz que aquele beijo foi um beijo de Judas. Quando perguntam na nossa vida, gente, logo nós falamos que estão querendo saber demais. E perguntou da minha vida, está querendo saber muito. E se não perguntam nada da nossa vida, a gente diz que as pessoas não têm interesse na gente. Vocês percebem como nós somos complicados? Vocês percebem? É que nem... Eu já tive experiência de gente saindo da igreja. Alguns, quando saem da igreja, quando você não vai atrás, essas pessoas dizem: poxa, tá vendo? Eu não era amado. Eu não tinha nenhuma importância para a igreja. Olha só como a igreja me trata. Fiquei anos aqui, saí da igreja e nunca ninguém veio falar comigo. Nunca ninguém fez um telefonema. Já tive experiências assim. E aí também tive experiências assim, do tipo de quando você vai atrás de alguém, a pessoa diz o seguinte: poxa, meu, para de vir atrás. Isso é chato demais. Deixa eu tomar as minhas decisões. Então, quer dizer, se você não vai atrás, é porque você não dá valor para a pessoa. Se você vai atrás, é porque você está sendo chato. Você percebe como nós somos seres complicados, gente? Vocês percebem isso? Assim somos nós, seres humanos. Agora, Deus nos criou para sermos seres que vivam em comunidade. Mas será que Deus se enganou no seu projeto? Será?
Quando Deus ele pediu para Abraão, sai da sua terra, da sua parentela e vá para um lugar que eu te mostrarei, ele não disse que Abraão ficaria só, mas tinha um projeto para Abraão. Qual era o projeto? Está lá em Gênesis, no capítulo 12, o projeto é que ele seria pai de uma numerosa nação. Então, meus amigos, Deus não nos criou para vivermos isolados. Deus não nos criou para vivermos sozinhos. Solidão, gente, solidão é afastar-se de Deus e do próximo. Solidão é o inferno. O escritor tão conhecido nosso, C.S. Lewis, ele disse que o inferno é o lugar mais solitário que existe. Vou repetir, o inferno é o lugar mais solitário que existe. Quem vive só vive no inferno. Quando Deus criou o homem, o que é que Deus disse lá em Gênesis 2? Deus disse, não é bom que o homem esteja só. Por isso, meus amigos, nós temos aqui nesta manhã dois caminhos. O primeiro caminho, uma revolta. Nos revoltar contra Deus e ficarmos isolados. Esse é um caminho que você pode optar. O segundo, você então pode decidir se amoldar ao projeto de Deus e aprender a viver em comunidade, a se relacionar com as pessoas. Qual é o caminho que você vai escolher? Qual é o caminho? Agora, vamos pensar aqui. Por que nós temos tantos problemas relacionais, gente? Por que nós temos problemas relacionais? E é isso que eu vou pensar com vocês aqui nessa manhã. Vamos pensar o seguinte primeiro, antes da gente começar a pontuar algumas coisas aqui. A verdade é a seguinte, é que todos nós enfrentamos problemas nos relacionamentos, não é verdade? Quem é que nunca teve problema nos relacionamentos? Quem que nunca teve? Nós precisamos entender o seguinte, que onde tem pessoas, tem problemas. Até na igreja é assim? Sim, até na igreja. Onde tem pessoas, tem problemas. É na empresa, é na escola, na faculdade, é no trabalho, é na igreja, é no pequeno grupo. Onde tem pessoas, tem problemas. É na família. Veja, 99% dos problemas da vida, que a gente enfrenta na vida, tem a ver com o quê? Tem a ver com pessoas. O resto é doença, é acidente, né? Uma outra situação que surge. Mas a grande parte dos problemas que nós enfrentamos na nossa vida tem a ver com pessoas. Ou seja, eu sou o problema do outro e o outro é o meu problema. Essa é a dinâmica que a gente vive. Mas ao mesmo tempo, eu não encontro ninguém dizendo o seguinte, olha, o meu alvo é infernizar a vida daquela pessoa. Eu nasci para isso. Eu não vejo ninguém dizendo isso. Ninguém fala isso, né? Pode ser que exista alguém, mas um filho do inferno aí. Mas normalmente eu não escuto ninguém dizendo isso. Meu alvo é infernizar a vida de alguém. Eu nasci para isso. Não, mas a verdade é o seguinte, é que os problemas existem. Os problemas surgem, acontecem. E eu e você precisamos resolver, aprender a resolver os nossos problemas à luz da palavra de Deus. Agora, por que nós temos tantos problemas relacionais? Por que nós temos problemas? Anote aí. Primeiro, temos problemas relacionais por causa do pecado. Por causa do pecado. Tiago, capítulo 4, versículo 1. Tiago, capítulo 4, versículo 1 ao 3. O que é que diz? A Bíblia diz o seguinte. Tiago diz assim, de onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês? De onde? Não vem das paixões que guerreiam dentro de vocês? Vocês cobiçam coisas, disse Tiago. Vocês cobiçam e não as têm. Vocês matam, invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e a fazer guerras, disse Tiago. Não têm porque não pedem. E quando pedem, não recebem, porque pedem por motivos errados, disse Tiago, para gastar em seus prazeres. Tiago capítulo 4, versículo 1 até o versículo 3. Então veja bem,
Nós temos problemas relacionais, meus amigos, porque nós não tratamos com seriedade o pecado. Então logo nós fazemos um pré-julgamento dos outros. E a gente diz o seguinte: ah, esse aí é antipático. Ah, aquela lá tem o nariz empinado. Ah, fulano eu não vou com a cara dele. A gente diz essas coisas e a gente não chama isso de pecado. A gente não dá o nome correto a estas nossas falas. Cuidado com aquela frase que por vezes alguns dizem: eu tive que aprender a te amar. Quando você diz isso para o seu pai, quando você diz isso para os seus filhos, quando você diz isso para um amigo ou para o seu cônjuge, eu tive que aprender a te amar. Cuidado com essa frase. Porque veja bem, Deus não olhou para nós e disse o seguinte: olha, você é um aborto da minha criação, mas eu vou fazer um esforço enorme para aprender a te amar. Deus fez assim? Não. Então isso é pecado, gente. Mas a gente não diz que é pecado. 1 João capítulo 4, versículo 8, diz que aquele que não ama seu irmão não conhece a Deus. Porque Deus é amor. Então quem não ama o seu irmão não conhece a Deus. Porque Deus é amor. Alguns dizem que não amam os seus irmãos, mas amam a Deus. Isso é incoerente. Não é bíblico. Não é bíblico. Porque como é que nós podemos, como diz lá em 1 João 4,20, como é que nós podemos amar a Deus a quem não vemos e não amar o nosso próximo a quem vemos? Como isso é possível? Será que então o dia que você olhar para Deus, você nunca viu Deus? Se o seu irmão você olha e você não ama, será que o dia que você olhar para Deus, você vai poder dizer que você o ama mesmo então? É para a gente pensar. Então, amigos, nós não chamamos as nossas escolhas e preferências de pecado, mas elas são. É um pecado, sim. E é por causa do pecado que nós preferimos ficar isolados, sozinhos, não nos envolvermos com pessoas. Porque nós achamos que se a gente se envolver com alguém, vai ter problema, então é melhor eu ficar sozinho. E logo a gente diz: antes só do que mal acompanhado. Eu não quero me envolver com ninguém, porque eu vou ter problema. Eu não me relaciono com ninguém para não ter problema. Ou então a gente diz assim: olha, se relacione só com a sua família. Alguns dizem, né? Se relacione apenas com a sua família, porque ninguém mais serve para ter amizade. Isso é uma frase horrível. Não tem nada a ver com a palavra de Deus, não tem nada a ver com o evangelho, não tem nada a ver com a vida cristã. Inclusive a Bíblia diz, Provérbios 18:1, o solitário, ele busca o seu próprio interesse. E ele insurge-se contra a verdadeira sabedoria. O solitário, ele busca o seu próprio interesse. Ele é egoísta. Ele é arrogante. É solitário, ele só vê o seu interesse, ele só olha para o seu umbigo. Tem muitas pessoas que dizem assim, né? Às vezes as mulheres dizem o seguinte: olha, eu sou uma moça, mas quando pisam no meu calo, eu viro uma onça. Uma frase, um jargão, né? Eu sou uma moça, mas quando pisam no meu calo, eu viro uma onça. Mas essa frase está errada. A frase correta deveria ser assim: eu sou uma onça, que de vez em quando me disfarço de uma moça. Então, gente, é por causa do pecado que nós falamos mal do outro. É por causa do pecado que nós fazemos fofoca, difamamos, criamos contenda, causamos divisão e tantas outras coisas. Muitos acabam dizendo o seguinte: eu falo mesmo, eu falo porque eu sou muito sincero. Você é o tipo de pessoa que faz assim? Que diz: eu falo mesmo porque eu sou muito sincero. Doa quem doer, vou falar. Tem gente que diz isso. Mas deixa eu te alertar uma coisa, de um perigo. Na verdade, pessoas que fazem isso, na verdade, não é porque são sinceras. É porque são mal educadas e têm língua grande. Tenha controle da sua língua. Sempre diga menos do que pensa. Muitos pensam, gente, que ser linguarudo é sinônimo de sinceridade.
de ser verdadeiro. Não, eu sou verdadeiro. Não, não é que você é verdadeiro, você é linguarudo. Você é linguarudo, é diferente, é diferente. Lembra o que diz a palavra? Provérbios capítulo 21? Quem é cuidadoso no que fala, evita muito sofrimento. Então, gente, a nossa vida precisa ser pautada pelas Escrituras, pela palavra de Deus. Essas frases que a gente ouve, essas frases de efeito, esses jargões, não, eu falo mesmo que eu sou verdadeiro. Não, gente, vamos pautar a nossa vida pela palavra. O que a Bíblia diz? É por isso que é importante a gente conhecer a Bíblia. Porque a Bíblia diz que quem é cuidadoso naquilo que fala, evita sofrimento. E lembre-se, quem fala o que quer, você já sabe, ouve o que não quer, vai ouvir o que não quer. Você que fala o que quer, né? Que quer falar o que você pensa em relação aos outros, louco para falar o que você pensa em relação aos outros, você está preparado para ouvir o que os outros pensam ao seu respeito? Pense nisso, pense nisso. Então, mais controle. Porque a maneira, gente, a maneira como se fala, impressiona mais do que aquilo que se fala. Provérbios 15, 11 diz que a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Então, nós precisamos, claro, acertar os nossos problemas. Eu sou uma pessoa verdadeira. Eu sou assim, legal. Mas nós precisamos aprender a acertar os problemas falando a verdade, sim, em amor. É diferente. Romanos 12, 10 diz assim, o apóstolo Paulo: amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. O que é o amor fraternal? Quando a Bíblia fala do amor fraternal, é com amor de irmãos do mesmo ventre. É isso o significado de amor fraternal. Então, amai-vos cordialmente uns aos outros com amor de irmãos do mesmo ventre, preferindo-vos em honra uns aos outros. É isso que Paulo está dizendo. Então, como o texto que a gente leu ali de Tiago, né, quando eu falei sobre o pecado, esse texto de Tiago, no versículo 3, mostra que nós temos problemas relacionais por causa da inveja. Por causa da inveja. Olha lá, quer ver só o que diz o texto? Olha só que interessante. Olha só. Diz assim: não vem das paixões que guerreiam vocês, as guerras e as contendas? Né? Vocês cobiçam, vocês matam, invejam e não conseguem ter aquilo que vocês querem. Né? Olha que interessante isso. Então nós temos problemas relacionais por causa de inveja, gente. Por exemplo, tem gente que às vezes não quer dar testemunho na igreja, porque acha que se der testemunho publicamente vai dar olho gordo nas pessoas, nas outras pessoas. Que bobeira isso. Mas tem gente assim. Não quero falar do meu testemunho, não quero contar da bênção que eu recebi, porque se eu contar na igreja vai dar olho gordo nas outras pessoas. E aí vai ser ruim para mim. Isso é bobeira, gente. A mulher que fica com inveja da outra mulher porque essa outra mulher está mais bonita do que ela. O homem que fica com inveja do outro que comprou um carro novo. Gente, muitos têm problemas nos relacionamentos e não sabem acertar como deveriam. E então partem para a gritaria, para a agressividade, para o autoritarismo, abandono. É por isso, gente, que as igrejas se dividem. É por isso que pais abandonam filhos, ou filhos saem de casa, amigos se separam. É por isso. Como disse aqui Tiago, de onde procedem guerras e contendas? De onde? Esses problemas, gente, começam por causa de guerras íntimas dentro da gente, dentro do nosso coração. Porque é do coração que provém todo mal. O coração é o centro da vontade, das intenções, das motivações. Então é do coração. É por causa de guerras íntimas, então, que começam aqui dentro, que acabam causando guerras fora, contendas. Por isso, nós precisamos colocar hoje o nosso coração na presença de Deus, que é o único que pode nos transformar e nos dar um coração novo. Só Deus.
Segundo, anote aí, por que nós temos problemas nos nossos relacionamentos? Por quê? Por quê? Segundo é imaturidade. Por causa de imaturidade. Anote o texto. Anote o texto. 1 Coríntios capítulo 13, versículo 11. Alguém está dizendo aqui, por favor, salve essa live. Não vai ser salva assim, pode ficar tranquilo, está sendo gravado. Mas vou subir no meu canal no YouTube. Pode ficar tranquilo. Segundo aspecto, vamos lá. Por que a gente tem problemas nos relacionamentos? Por causa da imaturidade. O apóstolo Paulo disse lá em 1 Coríntios 13, 11. Você conhece o texto. Paulo disse, quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino, raciocinava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Paulo disse isso. Paulo cresceu, ele amadureceu. Deixa eu dizer uma coisa importante. Num certo aspecto, maturidade não tem a ver com a nossa idade biológica. Mas maturidade tem a ver com a capacidade de viver, de enfrentar as crises, os problemas que surgem na vida. E sempre agindo de acordo com a palavra de Deus, de maneira que os problemas não nos estraguem, gente, mas nos tornem pessoas mais bonitas, nobres, melhores. Porque vocês sabem, a questão não são os problemas que nós enfrentamos, mas como nós enfrentamos os problemas. E dependendo de como nós encararmos os problemas da vida e os problemas que nós enfrentamos nos relacionamentos, nós poderemos nos tornar pessoas maduras ou imaturas. Tem gente que não cresce. Tem gente que é imatura. Agora, quanto mais experiência eu tiver com Deus, mais maduro eu vou me tornar. Vamos pensar aqui. Quando você era pequeno, você homem, quando você era menor, lá na escola, num jogo de futebol, você era o último a ser escolhido para jogar. Como é que você reagia? Hein? O que é que você fazia? A gente pensava o seguinte, bom, eu fui o último, esse camarada me escolheu, ele me deixou por último. Quando for a minha vez de escolher, eu vou deixá-lo por último. Assim que a gente agia. Você, mulher, quando você brincava com as suas bonecas, aí a sua amiga ia na sua casa e de repente estragava a sua boneca. A boneca que você tanto gostava. Como é que você agia? Logo, você poderia pensar assim, poxa, quando eu pegar a boneca dela, eu vou estragar, eu vou quebrar. Isso não vai ficar assim. A gente agia assim quando pequeno. Agora eu fico pensando, será que nós, agora adultos, continuamos a ter esse mesmo tipo de atitude? Porque é claro que a gente não fica magoado mais por causa de bola ou de boneca. Assim espero eu, para quem é adulto. Mas nos magoamos com reuniões que não nos convidaram, com as festas que não se lembraram do nosso nome, com os presentes que nós não recebemos, com os amigos que não se lembraram de nós e não nos convidaram para o passeio e tantas outras coisas. Mas entenda a atitude madura, qual é? A atitude madura entende que um jantar não cabe todo mundo de uma vez. A atitude madura entende que um passeio, às vezes, é preparado para alguns amigos que têm uma maior afinidade. A atitude madura entende que ser deixado de uma lista de convidados não significa desamor. Não. Uma atitude madura entende que essas coisas são próprias de menino, de criança. Porque é criança que fica de bico, gente, que faz bico, né? Que fica de birra, fica de mal. Gente madura entende que um amor não é forjado em convites de festas. Amizade, amor e amizade são forjados na caminhada da vida e não em convites de festa. Amor e amizade são forjados na caminhada da vida, em momentos bons, momentos ruins, de lutas, de dificuldades e também de celebração. Então, gente, é por isso que nós temos problemas relacionais. Pois normalmente temos problemas com as pessoas por besteiras. Ah, ele não me olhou, ele não me cumprimentou, ah, não fui com a cara dele. Sabe, gente, não é por coisa grave. Não é por coisa grave, tudo por picuinha, por tolice, por besteira, gente. Por besteira. São essas coisas. Eu já tive situações, né, que
que falaram que não gostavam de mim porque me achavam arrogante. Ah, Ronaldo, eu não ia muito com a sua cara porque eu te achava arrogante. Uma besteira, gente. Por coisas bobas, Pessoas que já vieram, Ronaldo, você me perdoe, eu queria te pedir perdão, é mesmo? Por quê? Ah, não sei, eu sempre te achei assim meio arrogante. Coisa boba, eu falei, meu Deus do céu, conta meninice. Quer dizer, nunca conversou comigo. Nunca foi me cumprimentar, de repente tinha uma impressão à distância. Né? Eu acho que deve ter acontecido isso com você também. Você é meninice. Então as pessoas têm problemas. Muitos problemas que nós enfrentamos não é coisa grave, é coisa boba. Ah, não me cumprimentou, isso já aconteceu também comigo. Às vezes a gente está na igreja com uma série de atividades, a gente fica ligado em uma série de coisas para começar o culto e tudo mais. E às vezes a gente, não sei se já aconteceu com você, você olha para alguém, mas você não vê a pessoa. Já aconteceu isso com você? Você olha, mas não vê, porque a sua cabeça está em outro lugar, né? Então, às vezes, isso já aconteceu comigo, de eu ficar olhando para uma pessoa, mas eu estou pensando em outra coisa, então meu olhar não está nela. O olho físico está, mas por dentro o olho não está. E aí, as pessoas falam, mas ele me olhou e não me cumprimentou. Sabe essas coisas, gente? Essa bobeira, né, que às vezes as pessoas têm. Né? Mas enfim, isso faz parte, a gente tem que saber tratar dos problemas. É por isso que o apóstolo Paulo, ele declarou, ele disse, quando eu era menino, eu pensava e fazia as coisas de menino, mas agora sou adulto e penso e faço coisas como um adulto. Vamos continuar. Terceiro, anote aí. Terceiro, por que nós temos problemas relacionais? Porque nós queremos que o outro seja igual a nós para poder aceitá-lo. Nós queremos que o outro seja igual a nós para poder aceitá-lo. Romanos 14, 1. Anote aí. Romanos 14, 1. Paulo diz assim: aceitem o que é fraco na fé, sem discutir assuntos controvertidos. Um crê, diz Paulo, um crê que pode comer de tudo. Já o outro, cuja fé é mais fraca, come apenas alimentos vegetais. Aquele que come de tudo não tem que desprezar o que não come. E aquele que não come de tudo também não deve condenar nem desprezar aquele que come, porque Deus o aceitou. Ok? Romanos 14, versículo 1 ao 3. Amigos, geralmente nós nos relacionamos com quem nos identificamos, não é verdade? Mas nós precisamos nos relacionar com pessoas que pensam diferente de nós. E então estruturarmos um relacionamento saudável. O problema é que nós fazemos os nossos guetos, as nossas panelinhas, as nossas tribos. Ninguém entra. Esse é o problema às vezes na igreja. Existem muitos que acabam saindo da igreja por causa desses problemas. Porque eles dizem, eu não consigo participar. Existe uma panelinha, um gueto. Isso é horrível, gente. E isso é uma verdade. Existem mesmo. É por isso, queridos, é por isso que nós não conseguimos nos relacionar com pessoas que não falam como falamos, que não pensam como pensamos, que não se veste como nós vestimos. Porque nós queremos que as pessoas elas sejam iguais a nós, para então aceitá-las. Isso não é bíblico. Muitos dizem o seguinte, olha, eu acho que se você usasse um terno para pregar, eu acho que eu iria gostar mais de você. Ah, se você não brincasse muito, eu acho que eu ia gostar mais de você. Ah, se você fosse um corintiano, eu acho que eu ia gostar mais de você. E por aí vai. Ah, se você não tivesse barba, eu acho que eu ia gostar mais de você. Sabe? Que bobeira. E tem um outro lado, tem muitas pessoas que confundem aliança com subserviência. Confundem. Aliança com subserviência. O que eles dizem? Eles dizem o seguinte, olha, se você não pensar como eu penso, se você não fizer o que eu mando, então você está mostrando que você não tem uma aliança comigo. Você não tem aliança comigo. Mas, gente, a aliança é nós aprendermos a conviver e amar as pessoas sempre respeitando os gostos pessoais e decisões pessoais dela. Quando nós não respeitamos e nós impomos as coisas, o relacionamento
se torna desastroso, é subserviência, é autoritarismo, é controle, é ditadura. Sabe? Então nós temos que entender o seguinte, guarde essa frase. Guarde essa frase. No fundamental, unidade. O que é fundamental? A nossa fé em Jesus, unidade. No secundário, liberdade. O que é o secundário? São gostos musicais, a roupa que veste, passeios que gosta de fazer. Isso é secundário, gente. Mas, sobretudo, o amor. Então guarde a frase. No fundamental, unidade. No secundário, liberdade. Mas, sobretudo, o amor. Guarde essa frase, isso vai fazer bem para você. Até para você aprender a respeitar as pessoas. E o texto de Romanos 14, aqui em outras palavras, Paulo está ensinando o seguinte: se a gente quiser comer carne, vamos agradecer a Deus. Mas se não quisermos comer carne, a gente não tem que julgar aquele que não está comendo. Ou seja, nós não podemos fazer com que os outros sejam iguais a nós, para então amá-los, porque nós estaremos contrariando a Deus. É por isso que quando nós aceitamos o outro, como diz o texto base aqui, de Romanos 15, 7, quando nós aceitamos o outro, isso traz glória a Deus. É isso que traz glória a Deus. Nós precisamos aprender a respeitar e amar as pessoas do jeito que elas são, e não do jeito que nós gostaríamos que elas fossem. E então nós colocarmos um peso nelas, fazendo com que elas percam a naturalidade, a espontaneidade. Tem muita gente assim que já não consegue ser natural, espontânea, porque há imposições. E quando há imposições, quando a gente não respeita o jeito do outro ser, ele perde a naturalidade, ele perde a espontaneidade. Não é verdade? Então, aqueles que gostam, por exemplo, de usar um terno e uma gravata, precisam aprender a respeitar aqueles que não gostam de usar terno e gravata. Aqueles que gostam de ir todo arrumadinhos para a igreja, tudo pecadinho e tal, esses precisam aprender a respeitar os que vão mulambos, informais. Os que não gostam de ficar muito tempo se arrumando na frente do espelho, precisam respeitar aqueles que gostam de ficar 1 hora na frente do espelho se arrumando. Sabe, a gente precisa ter muito cuidado, sabe? Muito cuidado para a gente não invadir a vida das pessoas. Nós precisamos aprender a respeitar as pessoas. Isso é respeito. Respeite o outro. Porque se não houver respeito, vai adoecer o relacionamento. E é isso que muitas vezes adoece a igreja. É isso que estressa, que destrói relacionamentos na igreja. Porque nós impomos as coisas para as pessoas, para que elas sejam iguais a nós, para a gente poder aceitá-las. Terrível isso. Não entre por esse caminho. Não entre por esse caminho. Amém, gente? Mas eu quero te mostrar aqui qual que é a resposta de Deus para os relacionamentos. Qual que é a solução para tudo isso? Qual que é a resposta de Deus? Você quer anotar? Resposta de Deus para os relacionamentos. Primeiro, para crescermos, nós precisamos encarar os problemas de frente. Para crescermos, precisamos encarar os problemas de frente. Esse é o primeiro aspecto. E, amigos, para crescermos e nos tornarmos maduros, nós precisamos enfrentar os problemas. Enfrente a situação. Tem muita gente tentando maquiar a situação e não querem tocar na ferida. Mas a realidade precisa ser encarada, gente. Nós precisamos parar de brincar de faz de conta. Muitos pensam que quanto mais mexer na situação, pior vai ficar. Isso é um engano. É claro que você precisa ter prudência, sabedoria, saber a hora de fazer as coisas, de tratar o problema. Mas trate o problema, encare o problema de frente, porque senão vai ficar pior. E você diz assim, não, deixa o tempo vai solucionar. Por vezes, meu amigo, meu irmão, minha irmã, o tempo conspira contra. Quanto mais você deixar, pior vai ficar. Então, resolva a situação. Nós precisamos acertar os problemas com quem nós devemos acertar, sem envolver outros. É o que diz Mateus 18.
Se o teu irmão pecar contra ti, vá entre ti e ele só. E fale com ele. Se ele te ouvir, ganhaste o teu irmão. Então cuidado com joguinho, com manipulação, sabe, com autocomiseração. Ah, eu sou um coitado, eu sou um sofredor, me machucaram, me magoaram. Cuidado com esse negócio de jogar um contra o outro, se fazer de vítima. Cuidado. Tenha uma atitude humilde. Assuma os seus erros. Assuma as suas falhas, porque você também erra, você também falha. Por vezes a gente pensa o seguinte, a gente diz, deixa rolar para ver como é que fica. Deixa rolar. Se a gente pensa assim, os problemas não vão se resolver, como eu disse. Por vezes o tempo ele conspira contra. Os problemas não vão se resolver, eles vão aumentar. Na verdade, vou repetir, o tempo não resolve, o tempo conspira contra. Nós temos que tomar uma atitude, nós temos que chamar a situação, nós temos que orar, pedir graça e sabedoria do alto, conversar com a pessoa e acertar as nossas diferenças. Porque se deixarmos para ver como é que fica, o resultado vai ser péssimo e desastroso. Mas se nós nos dispusermos a resolver o problema, Deus nos concederá graça. E eu aprendi algo tão simples e importante com meu pai. Ele sempre dizia o seguinte, e ele continua dizendo isso, por vezes na igreja, ele fala sobre essa frase. Todo problema que nós enfrentamos de relacionamento, há 3 frases importantes para a gente falar, para quem a gente ofendeu. Eu errei, me perdoe, eu amo você. Parece ser simples, né? Mas é difícil. Dizer eu errei, isso pega no nosso orgulho, né? Assumir erros. Me perdoe, eu amo você. Mas faça esse exercício. Faça esse exercício diante de um erro que você cometer. Diga para a pessoa, olha, eu falhei, você me perdoe, amo você. Sabe, não existe a possibilidade de falar que perdoamos. Não existe a possibilidade de falar que perdoamos, amigos, mas não aceitarmos o outro. Olha, eu te perdoo, você senta aqui, eu sento lá, beleza? Perdoar é uma decisão. É uma decisão. A nossa ofensa a Deus, gente, a nossa ofensa a Deus foi muito maior do que qualquer ofensa que alguém possa nos fazer. E assim como Deus nos perdoou, nós devemos também perdoar os outros. O perdão nos torna livres para desenvolvermos e preservarmos relacionamentos saudáveis. Perdoe. Segundo, anote aí, qual que é a resposta de Deus para os relacionamentos? Os nossos discursos precisam ser coerentes com as nossas práticas. Os nossos discursos precisam ser coerentes com as nossas práticas. Gente, a Bíblia nos ordena a praticar os mandamentos recíprocos. Quais? Vou citar alguns aqui. Aceitar uns aos outros, amar uns aos outros, aconselhar uns aos outros, saudar uns aos outros, beijar uns aos outros, servir uns aos outros, suportar uns aos outros, perdoar uns aos outros, sujeitarmos uns aos outros, consolar uns aos outros, edificar uns aos outros, encorajar uns aos outros, considerar uns aos outros, confessarmos os nossos pecados uns aos outros e caminhar uns com os outros, e outros mais que poderíamos citar. São os mandamentos recíprocos. Agora, quando digo que nós devemos nos amar uns aos outros, eu devo ser o primeiro a amar. Para ser coerente. Para ser coerente. Quando eu digo que nós devemos servir uns aos outros, eu devo ser o primeiro a servir. Quando eu digo que nós devemos encorajar uns aos outros, eu devo ser o primeiro a fazer isso. Quando eu digo que nós devemos considerar uns aos outros, eu devo ser assim primeiro. Eu devo considerar o outro. E assim por diante. O meu discurso deve ser a minha prática. E que desafio para nós. Que desafio, gente. Porque o que fere os relacionamentos, sabe o que é? É você exigir do outro o que você não faz. Isso acaba com qualquer relacionamento. Quando você diz para sua esposa, você nunca pede perdão, e você nunca faz isso,
É horrível. Se você nunca pede perdão, como é que você vai exigir do outro que faça isso? É uma atitude de incoerência. Que nem uma pessoa disse para mim assim, poxa, uma época atrás, poxa, você, assim, todo triste, dizendo que eu não ligava para essa pessoa. Você nunca liga para mim? Você nunca liga? E aí eu fiquei pensando, peraí. E eu perguntei para essa pessoa, falei, mas você liga? Quer dizer, eu só posso exigir do outro se eu faço. Você só pode exigir do seu marido, mulher, se você faz, se você perdoa. Ah, mas ele não me perdoa. Você perdoa? É o que nós precisamos pensar aqui, gente. É a coerência. Porque tome muito cuidado com a incoerência. É aquela velha história, né? Faço o que eu falo, mas não faço o que eu faço. Isso é incoerência, hipocrisia, gente. Essa atitude arrebenta com qualquer relacionamento. Seja de pai com filho, filho com os pais, dos amigos, com relacionamento conjugal, na igreja. Seja qual for o relacionamento, a incoerência destrói. Então, se nós queremos nos tornar pessoas maduras, e eu sei que você deseja isso, nós precisamos olhar para dentro do nosso coração e permitir que o Senhor mude aquilo que precisa ser mudado. Nós precisamos tirar, amigos, nós precisamos tirar do nosso coração hoje valores e conceitos que nos adoecem e nos infantilizam. Precisamos tirar isso hoje. E assim nós vivemos uma vida que vai glorificar o nome do Senhor. Agora, tem uma promessa da palavra de Deus. Eu já citei essa promessa em outras ministrações minhas aqui com vocês. É a promessa de Ezequiel 36, 26. Você já até sabe de cor. E dar-vos-ei um coração novo. E porei dentro em vós um espírito novo, diz o Senhor. E tirarei da vossa carne um coração de pedra, e vos darei um coração de carne. E porei dentro em vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, e guardeis os meus juízos, e os observeis. É o que o Senhor quer fazer. Essa é a promessa dele. Nos dar um coração novo. Coração novo. Eu pergunto para você, para nós finalizarmos aqui nessa manhã, como estão os seus relacionamentos? Como? Existem acertos que você precisa fazer? Como está o seu relacionamento com o seu pai? Como está o relacionamento com a sua mãe? Como está o relacionamento com a sua esposa, com o seu esposo? Com os seus filhos? Com os seus pais? Com os seus amigos? Com a sua igreja? Com o seu pastor? Como está o seu relacionamento? Como estão os seus relacionamentos? Existem acertos que precisam ser feitos? Aí eu pergunto aqui, para a gente não ficar só teórico, eu pergunto, quais atitudes você vai ter daqui para frente? Que atitudes práticas você decide ter para preservar os seus relacionamentos? Se é que você deseja preservar. Há alguém que você precisa perdoar hoje? Existe alguma pessoa que você precisa pedir perdão? Você precisa pedir perdão para alguém hoje? Faça isso. E Deus vai te abençoar. Deus vai te honrar. Deus vai te honrar, porque Deus, ele resiste ao soberbo, mas ao humilde, ele concede o seu favor, a sua graça e a sua bênção. Você será beneficiado. Você será muito abençoado por Deus. Ah, é difícil, Ronaldo. É complicado para mim. Eu vou ter que me diminuir, rebaixar, sendo que eu tenho as minhas razões. Não importa. Acerte o seu problema. Acerte suas dificuldades. E deixe na mão de Deus. Deixe com Deus, deixa com Deus. Nesse caso, o tempo vai mostrar. Nesse caso, o tempo mostra. Mas faça a sua parte. Acerte o que você precisa acertar com quem você tem que acertar. Faça isso ainda hoje. Se possível, faça hoje. Acerte, peça perdão. Mesmo que você tenha suas razões. Acerte a sua parte. E Deus vai te abençoar. Porque aquele que é arrogante, Deus rejeita. Deus se opõe ao arrogante, mas ao humilde ele concede o seu favor e a sua graça. Que seja assim, que o Senhor nos abençoe nesta manhã. Amém. Pai, nós oramos e pedimos que o Senhor, nesta manhã, toque a nossa vida e nosso coração. Porque nós queremos aprender a nos relacionar com as pessoas como o Senhor se relacionava com as pessoas. Com respeito, com amor, com graça, com paciência, com brandura,
com mansidão. Senhor, ajuda-nos, mas nós te pedimos principalmente, dá-nos um coração para isso. Dá-nos este coração sensível, quebrantado. É a tua palavra, é a tua promessa de Ezequiel 36, quando o Senhor disse que iria nos dar um coração novo. O Senhor quer nos dar um coração novo, colocar dentro da nossa vida o teu espírito, um espírito novo, tirar da nossa vida, da nossa carne, o coração de pedra e nos dar um coração de carne. Seja assim, Pai, nesta manhã, por favor. Perdoa, Senhor, nossos pecados. Temos falhado com as pessoas, temos sido arrogantes, grosseiros, não acertamos os problemas quando deveríamos acertar e ferimos, machucamos e desagradamos a Ti. Perdoa-nos nesta manhã e leva-nos a uma vida prática, Senhor, da Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém.